Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus continue nos alcançando e nos dando condições de continuarmos fiéis à sua palavra. Nesse instante, gostaria de convidar a pessoa que está responsável pela oração para nos apresentar diante de Deus e, em seguida, darmos continuidade ao estudo de sua palavra. Oremos. Bondoso Pai que está nos céus, ó Deus, te agradecemos pelo dia, pela vida, pelo privilégio de estarmos vivos, louvando e glorificando o teu nome, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos todos juntos, reunidos, por mais um culto, onde com certeza, nesta manhã, o Senhor irá falar aos nossos corações. Nos concede, Deus, a tua graça, nos concede a tua bênção. De uma maneira especial, abençoa cada irmão que aqui se faz presente nesse culto e suas famílias também. E de uma maneira especial, Deus, cada pedido de oração que está sendo feito, e o Senhor, conforme a tua graça, a tua misericórdia, a tua vontade, nos atenda e que o teu nome, ó Deus, seja glorificado em nossas vidas e na vida daquelas pessoas que nós estamos orando por elas. Mais uma vez, Senhor, abençoa o teu servo, pastor José Cícero, que nesta manhã sejamos mais uma vez abençoados pela tua palavra. Amém. Que o nosso amigo Espírito Santo continue a falar aos nossos corações. Amém. Que assim seja e nos conceda a tua graça hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los nesse instante ao texto de Mateus, capítulo 2. Vamos aí para o versículo 2 em diante. De antemão, eu gostaria de chamar aqui alguns textos do Espírito de Profecia que eu reservei para este momento, a fim de que nós tenhamos condições de entender um pouco mais as verdades aí expostas. Deixa eu compartilhar aqui já para vocês. Em seguida, a gente parte para... Desculpem, a porta aí, o vento resolveu bater. Muito bem. Nós temos aí, portanto, neste livro, Vida de Jesus, nestas páginas, a seguinte informação. Nós vamos fazer essa leitura primeiro, para depois, então, voltarmos à Bíblia. Os judeus chamavam esses homens, que homens? Aqueles que estavam vindo do Oriente, que aqui se põe, portanto, no texto bíblico como magos. Ellen White exterioriza esta informação nos termos que nós temos, então, no slide aí em tela. Observem o que ela está a dizer. Os judeus chamavam esses homens de pagãos. Todavia, eles não eram idólatras. Eram pessoas honestas que desejavam conhecer a verdade e fazer a vontade de Deus. Deus vê o coração, por isso sabia que esses homens eram confiáveis. Estavam em melhores condições de receber a luz do céu do que os sacerdotes judeus. Isso é muito forte aqui, porque se é desta maneira e não de outra, de que, em particular, estes magos, filósofos, homens sábios que estavam vindo do Oriente, estavam em condições melhores para receberem, então, a verdade do Evangelho, do que os próprios sacerdotes que cuidavam dos aspectos religiosos e mantinham os oráculos do Senhor como que necessários para serem expostos para Israel e eles não o fizeram. A pergunta que nós temos de nos fazer é se não passamos o mesmo risco de estarmos, portanto, com a verdade, termos esta verdade tão solene e estarmos brincando de maneira tão estúpida de que, então, o Senhor pode estar dando informações muito mais solenes às pessoas que poderíamos considerar como que alijadas do nosso meio, mas elas estarem em melhores condições do ponto de vista de comunhão e de espiritualidade, e que Deus, então, em sua misericórdia, as informa
de algo que era necessário fazê-lo para aqueles que dizemos seguir ao Senhor. Então, o risco que passamos como igreja é o mesmo. Envaidecer-se pelo fato de termos muitas coisas, muitas informações, e assim não nos conduzirmos de maneira adequada. Há coisas que estão acontecendo em nosso meio como igreja que nos assusta, com postura de reuniões, de programas públicos, de eventos, que nós nos perguntamos se realmente há liderança, porque a compostura que está a juventude e os líderes, de alguma forma, deste naipe, reagindo com músicas, com danças, com situações incríveis de agressão àquilo que conhecemos, há de se perguntar se realmente não estamos chegando ao nível como chegou Israel nesse contexto histórico que aqui estamos estudando. Agora, eu retorno a esta informação de Ellen White, porque é necessário a gente refletir para não chegar à mesma situação, ou, se estamos passando por ela, o que fazer, portanto, para corrigir. Não? Eram pessoas honestas que desejavam conhecer a verdade. Eu gosto dessa expressão que ela aqui usa. A honestidade e o desejo são expostas aqui, não é? A honestidade é exposta, o desejo é exposto. Então, essas coisas são expostas aqui como forma de demonstrar de que eles estavam buscando conhecer a verdade. E não só isto. E fazer a vontade de Deus. Que coisa, não? Queriam conhecer a verdade, mas não apenas conhecê-la, estavam também dispostos a fazer a vontade de Deus. E quem eram essas pessoas? Não judeus. Mais uma evidência de que nós temos, de fato, diante da misericórdia do Senhor, dezenas e dezenas de episódios no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que evidencia, como já dissera, de que Deus não faz acepção de pessoas. E essas pessoas estavam ávidas para o conhecimento da verdade, mas não só, também queriam fazer a vontade de Deus. Como está conosco? Estamos ávidos por conhecimento de Deus? Estamos, então, dispostos a fazermos a vontade de Deus? Ou estamos, então, acumulando apenas informação e deixando as coisas correrem soltas? Não? Avançando mais um pouco, Deus vê o coração. Por isso, sabia que esses homens eram confiáveis. Esta é outra, eu diria, característica, né? Outra adjetivação posta para estes homens aqui. Honestos, ávidos por conhecimento e confiáveis. Estavam em melhores condições de receber a luz do céu do que os sacerdotes judeus. Cheios de orgulho. Quem era, então, estes que estavam cheios de orgulho? Os sacerdotes judeus. Cheios de orgulho e egoísmo. Vejam, orgulho e egoísmo caracterizavam os líderes da igreja de época. Enquanto os que estavam fora, o que caracterizava eles? Honestidade, conhecimento, vontade de conhecer a verdade e confiança. Eram pessoas confiáveis, ávidos por desejo de saber a verdade, de fazer a vontade de Deus, e eram honestas. Que contraste, não? Que coisa terrível a gente pode encontrar na igreja de Deus atualmente. Homens cheios de si, cheios de egoísmo, cheios de orgulho, porque o orgulho ele pode estar atrelado não apenas ao aspecto da personalidade, mas o próprio ambiente pode fornecer para você uma espécie de autoproteção, não? A função que desempenha, o local onde atuas, então vivem como aqui descritos, né? De maneira orgulhosa e egoística. Esses sábios eram o quê? Filósofos. Os magos, algumas traduções bíblicas trazem, portanto, como sábios, eram filósofos. Haviam estudado as obras de Deus na natureza e, através delas, aprenderam a amá-lo. Veja que coisa profunda. Meu querido amigo e irmão, atente para isso daqui. Eles aprenderam sobre Deus e passaram a amá-lo
através daquilo que Deus revela na natureza. E diante desse despertamento natural, eu quero te chamar o texto de Romanos, que era o que eu queria, portanto, que você se apercebesse sobre o que a gente chama de conhecimento natural e conhecimento, então, especial. Vejam o que é dito aqui. Nós temos em Romanos capítulo 1, acompanha comigo, portanto, aqui a partir do versículo 18, o que chamamos de conhecimento geral e depois conhecimento especial. Veja o conhecimento geral. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Eu estou em Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, aqui está o que a gente chama em teologia de revelação geral, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Entende o que aqui está? Vamos fazer, portanto, o confronto com o texto que está em tela aí, com o slide. Acompanha comigo. Haviam estudado as obras de Deus na natureza. Haviam estudado o quê? As obras de quem? Haviam estudado as obras de Deus na natureza. E, através delas, aprenderam a amá-lo. Confronte, portanto, essa informação com o que temos aqui em Romanos, capítulo 1, verso 20, a última parte. Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Observe que, a partir da revelação geral, a possibilidade de alguém, portanto, conhecer a Deus e amá-lo, sem que necessariamente se tenha a revelação especial. E, pastor, a que se refere com revelação especial? Bíblia Sagrada, isto é revelação especial, é o conteúdo escrito, o conteúdo reservado, portanto, aqui nas Sagradas Escrituras, isso é revelação especial. Mas quando nós olhamos para os feitos grandiosos de Deus na natureza, e aí Ellen White, na verdade, o texto que está aqui traduzido em língua portuguesa com o N maiúsculo, referindo-se não a apenas o mundo, o que a gente chama aqui perceptível do ponto de vista, então, de ecossistema, mas aqui aborda esta expressão, contempla toda a criação de Deus, desde, portanto, os astros, universo. Então, isto está como objeto de expectação, mas também de estudo para estes homens. Nesta, então, situação de debruçarem-se para esse estudo singular, observam que há um agente por trás de todos estes seres aí criados. Este agente, portanto, eles passam a intimidarem-se com ele e a amá-lo. É interessante isto, como eles, então, por meio das coisas naturais, se apercebem que há um Deus Todo-Poderoso que criara todas estas coisas. Então, conhecimento geral leva as pessoas, sim, à intimidade com os céus. E aí vem um grande drama para nós, né? Temos conhecimento geral, temos conhecimento especial, e talvez estejamos nos comportando como que os sacerdotes judeus, orgulhosos e egoístas, né? A ponto de, então, não termos mais a sensibilidade espiritual. Estes, contudo, aqui chamados de filósofos, estão numa intimidade, humildade, honestidade, confiança, desejo de amar a Deus e passam a amar. Não apenas queriam conhecer, queriam também fazer a vontade de Deus. Que coisa, né? E como Deus trabalha? Exatamente revelando muito mais coisas para estes homens. Vamos, então, avançando aqui na compreensão. Estudavam os astros, esses sábios, estudavam os astros, observe aqui, e conheciam-lhes os movimentos. Apreciavam observar os corpos celestes em sua marcha noturna, e se descobrissem alguma estrela nova, considerariam isso como um grande acontecimento.
E aí, é claro, fora este dado, em particular aqui, que levaram levaram-nos, né, a Jerusalém. Avançando um pouquinho mais em um outro texto de Ellen White, no mesmo livro, na mesma página, Vida de Jesus, ela registra a seguinte informação. Esses sábios eram filósofos. Observe mais uma vez. Haviam estudado as obras de Deus da natureza e, através delas, aprenderam a amá-lo. Estudavam os astros e conheciam-lhes os movimentos, apreciavam observar os corpos celestes em sua marcha noturna e, se descobrissem alguma estrela nova, considerariam isso como um grande acontecimento. Eu sei, eu peguei esse texto e dividi para ficar mais claro para você, porque estava no texto, portanto, anterior. Eu sei disso, eu fiz isso exatamente para que você atente para o que eu destaco aqui. As obras de Deus estavam postas para eles e eles tiveram acesso através de que? Natureza. Como nós estamos olhando as coisas, qual nossa forma de olhar as coisas. Aqui esses homens foram tocados profundamente. E, diante disso, a estrela que aparecia no céu, que eles pensaram ser uma estrela, era, na verdade, o brilho singular de anjos que tinham vindo à Terra para anunciarem o nascimento de Jesus. O que nós encontramos isto quando Lucas faz referência àqueles pastores que estavam guarnecendo as suas ovelhas à noite, e os anjos do Senhor lhes, então, comunicaram que o Salvador do mundo havia nascido. Mas como estavam os líderes judeus, orgulhosos e egoisticamente vivendo uma vida tal, que não estavam sequer apercebidos do que estava acontecendo. Podemos estar passando o mesmo risco em nível de liderança? A possibilidade é grandíssima. Um outro dado, naquela noite, na noite, portanto, a qual este sinal, no qual, melhor, este sinal apareceu, não? Naquela noite, quando os anjos vieram aos pastores de Belém, os magos notaram uma luz estranha no céu. Era a glória que circundava aquele grupo de anjos, percebem? Quando a luz se dissipou, viram no céu o que parecia ser uma nova estrela. Naquele momento, lembraram-se da profecia que diz: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Lembram do texto que nós lemos ainda esta semana aqui, lá em Números? Por bem, estes magos tinham, portanto, textos do Antigo Testamento que já era, portanto, conhecida, chamadas profecias dos hebreus, e eles estudavam estas verdades. Seria esse, vem aí a pergunta na formulada, seria esse o sinal do Messias prometido? Decidiram acompanhá-la, acompanhar o quê? Né? Aquela luz que era estranha e distinta e que, então, de maneira singular, tinha característica bastante própria em relação às estrelas, e eles decidiram seguir a luz. E observem, acompanhá-la e ver aonde ela os levaria. A estrela guiou-os até a Judeia. Porém, quando se aproximaram de Jerusalém, sua luz tornou-se tão tênue que não puderam mais segui-la. Em outras palavras, a luz desfez-se, né? Ou seja, defeneceu. O que é que a gente tem aqui de informação? Que, na verdade, ao voltarmos para o texto de Mateus, e quando nós chegamos ao versículo 2, e nos é dito, em particular, e perguntaram, esses magos, ao chegarem, portanto, em Jerusalém, para onde eles se dirigiram? Para o próprio templo. Foram perguntar aos próprios sacerdotes o que é que realmente havia acontecido, o que era que estava ali, e os sacerdotes simplesmente em seu egoísmo e prática, não deram ouvido ao que esses homens estavam trazendo. Agiram de maneira irresponsável para com eles. E a notícia desses magos em Jerusalém tornou, portanto, badalo lá. Fofocas de que pessoas estranhas tinham chegado à cidade, trazendo informação de que um rei havia nascido,
e de que então queriam ir adorá-lo, mas a própria cidade não estava preparada para isso. As notícias trazidas, então, pelos próprios pastores naquela noite, também levaram aos sacerdotes as informações, mas eles também não deram caso a isso. E eu não estou aqui sugerindo, eu estou apresentando para você o que de fato aconteceu. Vamos para outro texto aqui de Ellen White. Desejado de todas as nações, nesta página aí, 59, acompanha comigo. Os magos do Oriente eram filósofos. Faziam parte de uma grande e influente classe que incluía homens de nobre nascimento. Não eram quaisquer pessoas, bem como muitos dos ricos e sábios de sua nação. Entre estes se achavam muitos que abusavam da credulidade do povo. Outros eram homens justos, que estudavam as indicações da providência da natureza, sendo honrados por sua integridade e sabedoria. Desses eram os magos que foram em busca de Jesus. Então, eram pessoas que tinham, portanto, compostura, já vimos, honestos, ávidos por conhecimento, cheios, portanto, da vontade de querer fazer o que Deus desejava ser feito, mas eles estavam dentro desta classe de gente, portanto, sábia e gente, portanto, rica. E a gente percebe exatamente pelos presentes que são trazidos. Avançando mais um pouco, na página seguinte, do mesmo livro aqui, Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz o seguinte: a luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas do paganismo. Ao estudarem esses magos o céu estrelado, procurando sondar os mistérios ocultos em seus luminosos caminhos, viram a glória do Criador. Buscando mais claro o entendimento, voltaram-se para as escrituras dos hebreus. Quais eram as escrituras dos hebreus? O Antigo Testamento, não esqueçam disto. Guardados como tesouro havia em sua própria terra, escritos proféticos que prediziam a vinda de um mestre divino. Balaão, aqui Ellen White faz uma informação soleníssima para todos nós, pertencia aos magos. Conquanto fossem tempos profeta de Deus, pelo Espírito Santo, predissera a prosperidade de Israel e o aparecimento do Messias. E observem, e suas profecias haviam sido conservadas de século em século pela tradição. No Antigo Testamento, porém, a vinda do Salvador era mais claramente revelada. Os magos souberam, com alegria, que seu advento estava próximo e que todo mundo se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Que todo mundo se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Esta é a informação, inclusive, que está no livro de Daniel, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Ali não tem a ver com ciência, ali tem a ver, portanto, com conhecimento da profecia, da vontade de Deus. Meus queridos amigos e irmãos, eu quisera ter um pouco mais de tempo para debruçar-me sobre esse texto aqui, porque há muitas coisas solenes que são postas aqui. Mas eu queria dar apenas uma diquinha para você, talvez essa expressão estranha, né? Uma dica para você. Qual é a dica? Balaão estava entre os magos. Ele era um destes, que outrora fora profeta do Senhor. Mas é interessantíssimo aqui um outro detalhe, é que há escritos que Balaão deixara, que não se encontram na Bíblia Sagrada. É isso que Ellen White está dizendo aqui, não sei se você se apercebeu. Venha comigo. Balaão pertencia aos magos, aos filósofos, aos sábios. Conquanto fossem tempos profeta de Deus, pelo Espírito Santo, predissera a prosperidade de Israel e o aparecimento do Messias. E agora vejam, e suas profecias haviam sido conservadas de século em século pela tradição. No Antigo Testamento, porém, a vinda do Salvador era mais claramente revelada. Você está se apercebendo o que Ellen White está dizendo? Que as demais informações do Antigo Testamento são mais claras, as demais informações são mais claras.
do que aquelas que foram deixadas nos escritos de Balaão, como mago, como filósofo, como pesquisador. Então, esses textos não chegaram para nós, mas estavam conservados pela tradição, portanto, entre estes magos, ao grupo do qual, então, Balaão fazia parte. Você entendeu isto? Reflita sobre essa questão. Há muitas informações que você acha que estão reservadas somente para os que temos a Bíblia Sagrada. Mas por meio da natureza, por meio das coisas que Deus criara, muita gente com um conhecimento invejável, por meio de um conhecimento geral, tem honestidade, não tem egoísmo, não tem orgulho, mas tem ávido desejo de conhecerem de Deus, de amá-lo e servi-lo, e o fazem de fato. Enquanto outros tantos que temos a revelação especial e ainda temos o privilégio de termos verdades tão solenes no espírito de profecia, agimos como se nada disso existisse. Você acha o quê que Deus fará com esta igreja? Não é à toa que Daniel descreve que o juízo começa pela casa de Deus. Eu gostaria de sair agora do texto, porque há tantos outros ali nos meus slides para apresentar, mas quero fazê-lo em cadência, porque senão você pode ter, eu diria, um desarranjo psicológico de tanta coisa aqui de informação que a gente passa. Mas acompanhe agora Mateus capítulo 2, venha comigo. Tivemos uma visão um pouquinho mais coesa daqueles que são chamados de sábios, de magos. Cuidado para não ficar preso às teorias, então, do catolicismo, de que se sabe o nome desses homens, não temos informação. Nenhum deles foi apresentado os nomes. Nós não sabemos nada a respeito dos seus nomes. A tradição católica que põe nomes em cada um deles. Beltazar, Melquior e Gaspar. Esquece disto, vem para a Bíblia. E aí, ao chegar em Jerusalém, versículo 2, perguntava, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Opa! Agora compreendam. Como eles podiam sugerir que ele era rei? Porque eles haviam estudado nas profecias de Balaão. E veja o que Ellen White dissera, eles tinham, então, as escrituras dos hebreus, o Antigo Testamento, os livros, portanto, que se podia ter em época, e entenda, não é essa coleção que nós temos hoje dos, então, 39 livros, eles tinham, portanto, esses livros não estavam, o que a gente chama, num compêndio. A Torá, sim, podia ser utilizada cada um desses livros do Antigo Testamento, mas eles tinham, então, essas escrituras, livro de Jeremias, de Isaías, livro, portanto, de Miqueias, e ao estudarem essas verdades, observam o que é que eles põem, são eles que dizem isto. Eles dizem, onde está o recém-nascido? Veja, a recém-nascido. Então, na compostura da compreensão deles, era algo que estava muito ainda tenro, ou seja, o episódio ocorrera há poucos dias, talvez há poucas horas. E eles estavam conscientes disso, porque, ao olharem a profecia, aquele sinal que, então, ali Balaão pusera, que uma estrela viria de Belém, eles interpretaram isto como sendo um personagem a nascer. Amigos, isso é profundo demais, isso me emociona, porque isso me põe diante de uma compostura assim. Esses homens tinham, portanto, algo solene, eles refletiam, eles entendiam que as palavras que lá estavam como estrelas não eram uma estrela. Eles entenderam que aquilo era um sinal, demonstrando, portanto, que o rei dos judeus havia de fato nascido. É eles que têm essa informação. São eles que põem, portanto, aqui, ao questionarem, ao chegarem ao templo e perguntarem por isto. E os judeus, orgulhosos, cheios de si, Ellen White chega a dizer que, em razão de que eles eram estrangeiros, Israel se pusera, portanto, como que sectários, e viam os estrangeiros como pessoas sem nenhum valor, porque não eram, portanto, judeus, se orgulhavam de serem judeus e de que a verdade estava com eles, e a partir daí, então, faziam acepções de pessoas.
perderam de vista a maior de todas as informações, não deram caso. Veja como Deus trabalha de maneira singular. Informou aos pastores humildes que estavam ali guarnecendo suas ovelhas, revelou o sinal de maneira singular para estes que estavam fora do território de Israel, e aí vem o grande drama. E dentro de Israel, ninguém estava preparado para receber o Messias. Isso não toca a você e a mim para nos perguntarmos como igreja o que estamos fazendo com tantas informações que nós temos? Como estamos nos comportando como líderes das informações que possuímos? Dos detalhes que Deus deixou para esta igreja, profecias exclusivas para esta igreja. O que nós estamos fazendo em relação às informações que nós temos? Qual é o nosso, eu diria, compromisso? Viver com essas verdades como Israel vivera e não compartilhar? Você acha que Deus vai se permitir que o evangelho não chegue a todo mundo? Senhores, tenham muito cuidado para não perderem a bênção de o Senhor, em sua compostura, passar essa informação do privilégio da chuva serôdia para tantos outros e você não ser abençoado, em razão da falta de comprometimento, de avidez pelo desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus. Às vezes nós temos no nosso meio pessoas muito desejosas de quererem saber das coisas, mas às vezes eu me pergunto, para que saberem se não compartilham, se não informam, se não se dedicam para levar o conhecimento do Senhor para o mundo conhecido, sua terra, seu bairro, sua rua, seus vizinhos. Como que você sabe de algo tão solene e não compartilha? Será que o que eu estou aqui levando a refletir, eu estou travaliando? Estou, portanto, de maneira intelectual, vivendo, portanto, alguma situação de psicose? Não, amigo. O que eu estou levando você a entender é que a compostura desses homens, ela é, portanto, para nós uma espécie de pedagogia para nos levar a refletir em que condição a Igreja de Deus se encontra. Às vezes, orgulhosamente, cheios de si, pelo que temos, onde vivemos, conhecimento, os prédios construídos, orgulhosamente, mas como estamos agindo no compartilhar dessas verdades para as pessoas? E aí Deus pode trabalhar com gente humilde e o conhecimento de pessoas também, desde que elas tenham esta compostura, né? Sejam honestas. Foi assim que, então, Ellen White colocou que esses homens eram. Conhecimento não é sinônimo de impedimento para que o Espírito Santo atue. É quando nós nos tornamos orgulhosos. Mas esses homens eram sábios, cheios de conhecimento, mas humildes. Desejavam realmente saber para servir. E aqui, quando chegam em Jerusalém, pergunta onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente, e aí vem a expressão mais, eu diria, reveladora de que, de fato, eles estavam desejosos em servir ao Senhor. Observa o verbo aí, vimos para adorá-lo. O que estamos fazendo indo à igreja do Senhor? Adorar o Senhor ou apresentar a nossa roupa nova, nosso sapato novo? Fazermos as nossas, muitas vezes, burundangas dentro da igreja, que nada expõe sobre o amor do Senhor Jesus. O que estamos fazendo? Como estamos tratando a igreja do Senhor? Estamos indo para adorá-lo? Estamos nos comportando verdadeiramente como pessoas que conhecemos a verdade? Meu querido amigo e irmão, não deixe passar o tempo, para não se cumprir a profecia de Isaías. Terminou o verão, acabou a cega, e nós não estamos salvos. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim, para que desejemos, de fato, conhecer, mas para servir, para amá-lo, para viver de maneira digna as verdades que temos recebido. Que Deus te abençoe, te dê um dia de paz, e com esta reflexão, meu Deus, estou eu conhecendo a verdade, servindo a esta verdade. Tenho desejo de compartilhar daquilo que tenho recebido. Que o meu amigo Espírito Santo atue sobre todos nós, para que possamos fazer valer de fato a vontade do Senhor sobre nossa vida e compartilhar
destas verdades para os nossos semelhantes, porque precisamos continuar adorando o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, é o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, nossa gratidão pelo privilégio de podermos compreender um pouco a tua palavra. Que teu Espírito nos capacite, nos ajude, nos defenda, nos traga ânimo, Senhor, para avançarmos no conhecimento de tua palavra, não para nos enchermos de informações, mas para termos a graça de poder compartilhar. Cuida de nós, dá-nos um dia em paz e dar-nos a certeza de sermos verdadeiros adoradores. Porque, assim como mesmo tu disseste àquela senhora ali no poço de Jacó, que teu Pai, nosso Deus, grande Deus, procura os verdadeiros adoradores, que o adorem de fato, em espírito e em verdade. Senhor, nos ajude a ter esse tipo de compostura. Eu te suplico, reclamando que essas bênçãos atinjam teus filhos que aqui se encontram neste culto. Em o nome de Jesus. Amém.